Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda essa ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá. Olá, Eleições 2020, a série exibida pelo RDTV, o programa de TV Web do site RD News, o portal de notícias de Mato Grosso, tem trazido para você entrevistas com os candidatos a prefeitos das principais cidades do estado e também a senadores. Nós temos lembrado as regras todo o início de entrevista que nós estipulamos, regras simples, claras, para facilitar o acesso a este meio de comunicação aos candidatos. Portanto, as entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um, são exibidas na ordem de gravação. Todos têm 20 minutos e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. A nossa 12ª entrevistada hoje é a candidata a senadora, a coronel Rúbia Fernanda, do Patriota, da coligação Meu Partido é o Brasil, Nossa Missão é Mato Grosso, que tem como primeiro suplente Vitório Gale e segundo suplente o tenente Esteves, ambos também do Patriota. Bom, candidata, muito obrigada pela sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco. A nossa primeira pergunta é por que a senhora quer ser senadora por Mato Grosso? O seu tempo começa a ser contado agora. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouco de mim. Eu sou a Coronel Fernanda, número 511, candidata ao Senado Federal. O que me trouxe a ser candidata ao Senado, primeiro foi um convite do presidente Jair Bolsonaro para entrar nesse pleito, para mostrar para a população que qualquer um de nós podemos ser o que a gente quer. Basta a gente ter condições, honradez, compromisso, lealdade e fidelidade. E isso veio aos poucos, não era uma vontade política, porque eu não era política, não, estou me transformando numa política agora, entendendo assim, meandro, o que é ser político, o que é o partido político, né? Como que acontece essas reuniões que a gente nunca imaginei na minha vida. Mas isso me trouxe a experiência de poder fazer pelo meu estado o que outros não fizeram. As mazelas que eu encontro nos municípios são mazelas antigas. Falta de água, falta de infraestrutura, segurança pública, falta de escola, creche, saúde. Então são mazelas que há muitos anos o povo do estado de Mato Grosso vem sofrendo. Questão fundiária, legalização das áreas do agricultor familiar e por aí vai. Quando a gente vai e conhece essas mazelas, de um olhar político, não de um olhar policial, isso nos tocou muito para vir à frente, ir nessa batalha, para fazer algo diferente em prol do povo do estado de Mato Grosso. Bom, como a senhora é estreante na política partidária, como acabou de afirmar, né? Quem é a Rúbia Fernanda? Quem é a pessoa e a sua história com Mato Grosso? Conta um pouquinho. Eu sou Rúbia Fernanda, sou natural de Cuiabá, fui criada aqui em Cuiabá, toda a minha vida profissional, minha vida acadêmica é em Mato Grosso, sou filha de uma costureira, filha de um topógrafo que faleceu quando tinha só 11 anos de idade, eu trabalho desde criança, sempre ajudei nas coisas da minha casa, fui sempre a responsável para estar ajudando os meus irmãos caçula. Sou filha de um segundo casamento do meu pai, né? Meu pai teve 2 casamentos e eu tenho vários irmãos. E sempre que eu posso estar ajudando a minha família, né? Hoje eu sou o pilar da minha família e o exemplo para os meus sobrinhos, o exemplo para os meus filhos, o exemplo até para os meus irmãos. Porque eu tive que superar muita coisa para chegar onde eu cheguei, né?
vindo de uma família pobre, morei minha vida inteira no grande CPA. Saí do CPA em 2012 por questões da segurança dos meus filhos, porque meu marido também é policial militar, eu sou policial militar. Então teve um momento que a gente se sentiu sem respaldo, né? Porque eu trabalhava no 3º Batalhão e ele trabalhava no GEFRON. E depois eu vim para o 4º Batalhão. Então a gente sempre teve um momento, e os filhos vão crescendo, a gente teve que procurar um lugar mais seguro para que eu pudesse sair e ter a tranquilidade que eu voltasse, não tinha acontecido nada com meus filhos. Mas eu sempre fui CPA, minha família mora no CPA, sempre que eu estou ali na região do grande CPA. Então eu tenho uma vivência da nossa capital, morei no interior, eu comandei a região de Juína, que é Juína, Ariponã, Cotriguaçu, Colniza, Castanheira, naquele momento que estava tendo muito problema em Colniza. Já trabalhei no 4º Batalhão da Polícia Militar, no 3º Batalhão trabalhei muitos anos. Fora isso, eu tenho outras especializações, sou formada em Direito, eu possuo 5 pós-graduações na área de Direito e na área de Administração Pública. E gosto muito, entendo que nós temos que ter, como cidadão, a característica de cuidar e zelar pelo patrimônio público, porque o patrimônio público é de todos, não é de uma pessoa. E toda vez que alguém estraga um patrimônio ou tira dinheiro desse patrimônio, falta para todo mundo, não falta só para um, falta para todos. E eu acho que é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Porque no meio militar o que a gente aprende é preservar e zelar do patrimônio. E quando aquele patrimônio público ele tem algum problema, a pessoa que deveria cuidar ele é responsabilizada. Então eu acho que eu posso trazer um pouco disso para dentro do Senado. Porque o que a gente vê hoje aqui são mazelas que ninguém se responsabiliza. Ah, tá aí o problema, deixa o problema de qualquer jeito. Uma hora alguém vem, não é do meu governo, é do governo de fulano, deixa aí parado, não vou terminar porque senão meu nome não vai sair. Então essas coisas eu não consigo entender, porque no meio militar a gente não tem isso. A missão que é dada dentro de uma instituição militar, ela vai ser concluída. Até hoje eu brinquei, falei assim, a gente conclui não em 100%, mas hoje eu concluo em 511%. Porque é importante isso. Quando você conclui algo, todos se beneficiam. No início da entrevista você falou da indicação, né, do presidente Jair Bolsonaro, e o apoio dele praticamente assim, tem sido disputado por outros candidatos, né, que o apoiaram nas eleições presidenciais, mas enfim, esse apoio, primeiro, você se sente privilegiada por isso e esse apoio ele tem feito diferença na sua campanha a senadora? Ah, com certeza. O presidente Jair Bolsonaro, ele é reconhecido pelo povo do estado de Mato Grosso como um bom governante, é um exemplo a ser seguido. Ele deixou o Palácio de Brasília para estar junto com a população. E eu sempre tive esse pensamento de que o político, ele não pode ser o rei. Ele tem que ser o servo, ele está ali para servir o povo, né? E não ser o rei para o povo servir ele. E o presidente Bolsonaro tem mostrado muito isso, ele está sempre com a população, onde ele pode ir, está conversando, ouvindo, às vezes aproveitando aquelas orientações ali. Porque quem sente os problemas não é quem está lá em cima, quem sente é quem está aqui embaixo. A dificuldade de um posto de saúde. Mas, coronel, isso não é um problema de senador. Realmente, o senador tem 2 funções básicas, né? Ele cuida da parte legal, das leis, revisor das leis, e da parte orçamentária. A gente sabe disso, mas não podemos fechar os olhos e ficar só aqui, no bastidor, ou então num pedestal, e olhar para lá e deixar, não dá. São coisas que são ligadas, né? O Estado só está bem quando o seu povo está bem. Bom, a gente tem visto aí também a dificuldade das mulheres se candidatarem, a importância da justiça eleitoral impor, né, um percentual de gênero, que acaba sendo para o gênero feminino 30%. Né? Como mulher e no Senado, caso eleita, que tipo de bandeiras a senhora pretende levantar? Olha, quando a gente fala de mulher, a gente tem que lembrar de todas as dificuldades que as mulheres do Brasil e do nosso estado sofrem, né? Na política, elas estão vindo para cumprir uma cota, até ontem. Mas hoje eu encontro com muitas candidatas de vários partidos, né? Algumas que falam assim, olha, eu vou desistir, mas eu conversando com você, eu resolvi ficar. Precisamos vir para a política para mostrar quem somos e somos capazes. Não que tem homens lá que não fazem nada, mas muitos deles são parceiros, estão ali contribuindo. E a mulher tem que vir também, para dar o toque feminino, para mostrar as dificuldades que uma mulher tem.
só sabe a dificuldade de ter uma vaga na creche, por exemplo, a mulher é ela que vai atrás da vaga, que vai levar o filho no hospital, né? Que precisa ter um lugar, uma creche para deixar seu filho para poder ir trabalhar. Então, assim, as dificuldades que uma mulher sofre, só outra que pode saber. Então, nós temos que vir para esse meio, temos que dar nossos palpites, né? Vamos dizer assim, temos que dar nossas sugestões, criticar, mas trazer soluções. E eu acho que a mulher ela tem que vir para a política, ela tem que se fazer presente e tem que lutar para ser eleita também. Não só vir passar, não. Tem que lutar, tem que ir buscar. Não é fácil porque eu estou passando por isso, né, os ataques, igual você falou, muito ataque à honra, ataque à personalidade, querer desmerecer, querer desfazer toda a minha carreira como se não tivesse sido nada. Então, isso dificulta porque as mulheres, elas são o exemplo e o esteio da casa. Os seus filhos espelham nas mulheres, principalmente porque nós temos hoje muitas mulheres que fazem papel de pai e mãe, né? E as mulheres que têm hoje só o papel da mãe e têm o pai, ela também é uma referência para os seus filhos. E quando os seus filhos veem ela sendo criticada, humilhada, eles te dói. Essa semana, ontem, meu filho falou: mãe, estou vendo aqui uma reportagem, um homem falando isso de você. Ele ficou não aceitou aquilo lá, ele falou: meu Deus, esse homem eu tenho que ir. Eu falei: calma, meu filho, você vai entender isso. Não, mas mãe, isso aqui não é verdade, calma. Então, só isso que a mulher não entra na política para não passar por isso. Porque por trás dela tem uma família, tem uma mãe, tem uma avó, tem uma filha, um filho. Então, eu preciso que as mulheres venham para a política para a gente dar uma nova roupagem, para que atos como esse, que ofendem a honra da mulher, por ela ser mulher, não pode mais existir. Temos que respeitar. Eu acho que a honra da pessoa por ela ser não pode jamais. Eu falo que uma das propostas minhas é fazer com que as leis vigentes elas sejam mais rígidas nesse sentido. Punir aquele que quer desmerecer uma mulher pela figura dela ser mulher. Infelizmente, ainda temos que usar esses mecanismos para poder alcançar o respeito. Que eu entendo que isso era para ser automático. O respeito é tudo, né? A gente tem que respeitar. Independente da sua ideologia, independente dos seus pensamentos, nós temos que respeitar. Né? Se impor uma coisa, mas respeitar. Bom, temos já 10 minutos de entrevista, seguimos ainda com mais 10 minutos. Uma das questões que a gente já viu nas suas redes sociais que a senhora defende é um projeto que obriga o preso, né, o detento, a ressarcir gastos com a prisão. Né? E é uma discussão que deve ser retomada no Senado Federal. Como você defende que esse projeto seja aprovado? Né? Como é que funcionaria isso na sua visão? Na minha visão, o preso ele tem que trabalhar. O que ele construir no trabalho tem que ser voltado para o Estado. Hoje, um preso, ele custa caro para o Estado. Mas uma criança que está na educação básica recebe muito pouco para ser formada. Então, precisamos inverter isso aí. Temos que deixar mais recurso para a educação das crianças, para que elas não se tornem marginais. E aquele preso, porque o criminoso, ele cometeu o crime porque ele quis. Ele sabia das consequências. Então, ele tem que pagar por isso. Como eu e você pagamos para ter o arroz e o feijão na nossa mesa. O trabalho, para mim, e para você também, é uma honra. Né? É uma honra ser reconhecida como uma excelente jornalista, ser reconhecida como uma mulher competente. É honra, é trabalho, a gente só consegue isso com trabalho. Por que o preso não pode trabalhar? Ele só trabalha se ele quiser. E não pode ser assim. Se ele cometer um crime, ele tem que trabalhar para restituir o que o Estado está gastando com ele. Porque a gente calcula o preso só pela despesa dele lá dentro do presídio, mas a gente não calcula outra despesa. Despesa com uma viatura de polícia, salário de um policial, hora trabalhada do policial, hora trabalhada da justiça para apurar o processo. Então, são gastos que nós deveríamos inverter, fazer aquele cidadão pagar e reverter para a educação, para que a gente tenha menos marginais e tenhamos mais cidadãos bem formados. A gente sabe que a discussão no país do sistema prisional
e da estrutura, dos problemas de superlotação, entrada de objetos, drogas, enfim, ilegais, né? Enfim, isso é uma realidade em todos os estados, praticamente, né? E aqui em Mato Grosso foi assinado um termo de ajustamento de conduta para criar uma comissão para discutir a possibilidade de uma parceria público-privada, né? Você concorda com esse tipo de política, de fazer essa parceria para se melhorar a estrutura nos presídios no estado? Eu concordo, mas, entretanto, eu vejo uma preocupação muito com a qualidade de vida do preso e esquecem da qualidade de vida do cidadão de bem. Eu acho que o cidadão de bem tem que ser pensado nele 24 horas. E a qualidade de vida do preso, ele tem que ter, mas primeiro o cidadão de bem. O cidadão de bem que está trabalhando para colocar o arroz em casa, o cidadão de bem que está trabalhando para educar seu filho corretamente. Porque lá no presídio, tem aquela velha frase assim, mente vazia é a oficina do diabo. Então, na hora que eles começarem a trabalhar, eles mesmos podem desenvolver isso. O recurso que o Estado gasta para manter eles lá, se esse recurso for revertido em virtude do trabalho deles, eles poderão ter uma cela melhor, um ambiente melhor. Agora, eu invisto lá e eu esqueço de investir aqui. São valores trocados, né? O bandido tem mais valor do que o cidadão de bem. Então, eu sou da política que eu tenho que fazer, sim, proposituras, mas voltada para o cidadão de bem. Quem está lá, pague a pena dele, porque se ele quisesse ter uma qualidade de vida, se foi esse o sentido que você quis me perguntar, ele tem que trabalhar. E em relação ao público-privado, nós temos outra questão, que é fazer com que os presídios sejam da iniciativa privada, né? Tem uma discussão muito grande em relação a isso. E há uma questão sobre a segurança, se isso é viável ou não. Nesse contexto, é uma situação bem a se pensar, porque quando você está tratando com presos, é segurança do Estado, né? Eu não sei como o Estado vai gerir isso. Mas que tem que mudar o modelo que está lá, tem que mudar sim. Bom, nós já temos quase 15 minutos, mais 5 e pouco para a nossa entrevista, e a gente tem feito perguntas também no sentido de alguns assuntos que chegam ao Congresso Nacional para serem votados, né? Sim. Tanto no Senado como na Câmara Federal, e que possivelmente, caso eleita, a senhora vai ter que enfrentar. Então, a nossa proposta responda apenas se é a favor ou contra, ao final escolher um tema para defender. Por exemplo, a descriminalização do aborto, favor ou contra? Contra. A liberação da maconha para lazer. Contra. Não tem nem lógica. Liberação do porte de arma para o cidadão. A favor. A redução da maioridade penal. A favor. Corrupção como crime hediondo. A favor. Bom, um desses temas, se quiser defendê-lo. A corrupção, né? Hoje eu fiz um clamor à sociedade. Peço que venham comigo. Independente de eleição ou não, vamos mudar de característica. Entendo que o cidadão que quer ser político, ele tem que ter uma vida ilibada. Não pode ele jamais ter sido condenado ou ser investigado por corrupção. Se ele fez isso, ele tem que sair da vida pública, de vez. Ele não pode nem ser filiado a partido. Eu vou te dar um exemplo que eu lembrei hoje. Você lembra dos jogos de futebol? Tinha as torcidas organizadas. Começaram a quebrar, o que aconteceu? A justiça foi lá e falou, olha, essa torcida organizada não pode mais existir. Esse cidadão que não pode fazer parte de uma torcida organizada, por que o político pode? Aí eu te pergunto, você colocaria um cara condenado por roubo para cuidar das suas coisas? Então, da mesma forma, o cidadão tem que entender que aquele político, o que ele rouba, o que ele tira do cidadão, reflete sobre todo mundo. O patrimônio público é meu e seu. Temos que preservar. Então, o político que cometeu corrupção, ele tem que sair da vida pública para sempre. Não pode nem ser filiado a partido, porque ele não tem moral para isso. Se ele responder processo, enquanto ele estiver respondendo o processo, ele tem que sair da vida pública. Se ele for condenado, sai de vez. Se ele for inocentado, ele pode voltar. Porque enquanto isso não acontecer, a corrupção vai estar aí. E tem mais uma, ainda vou mais longe. Se ele roubou 100, tem que pagar 200, corrigido. Para ele nunca mais tirar um centavo do poder público. Enquanto não acontecer penas severas, vai continuar do jeito que está aí. E você é a favor da prisão já em segundo grau, em condenação em segundo grau, que é uma discussão que estava no STF, foi e voltou? Eu sou a favor da prisão em primeiro grau.
Quem tá na rua sabe a dificuldade que é. Você prende um hoje e solta amanhã, prende um hoje e solta amanhã. Desde o primeiro. Você não cometeu algo errado? Então você vá para o presídio e aguarde seu julgamento lá. Se você não quisesse ser preso, ande no caminho correto. Não roube, não mate, não estupre, não corrompa. Faça o cidadão, as leis são claras pra gente. É só você cumprir o seu papel. Agora, se você não cumpre o seu papel, meu filho, então você não tem que estar no meio da sociedade. Eu acho que essa prisão em segunda instância é mais um gatilho para que pessoas corruptas não sejam presas. Eu acho que a prisão em primeira instância ela tem que acontecer. Desde a primeira instância. Porque, vamos voltar para a nossa realidade. Se você falhar dentro da empresa que você trabalha, qual que é a sua penalidade? Né? Você ser demitido? Por que o malandro, o bandido, só pode ser preso na segunda instância? Ele tem que ser preso desde a primeira instância. Caso ele seja preso inocentemente, por erro da administração pública, ele deve ser ressarcido, indenizado, sua imagem tem que ser retratada. Bom, nós já estamos aí há praticamente 1 minuto e meio, a gente deixa os 2 últimos minutos para as considerações finais, mas como você estava na defesa da sua ideia, a gente manteve aí, mas você tem então aí os últimos 1 minuto e meio para fazer suas considerações, pedido de voto, fica à vontade. Agradeço a oportunidade, sou a Coronel Fernanda, candidata ao Senado Federal, a candidata escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro, a única mulher no pleito. Peço o apoio de todas as mulheres e todos os homens de bem, para que a gente possa ajudar o presidente Jair Bolsonaro a trabalhar mais pelo povo do Brasil. E para ajudar mais o estado de Mato Grosso. As mazelas que estão aí são porque os que estavam, os que estão aí brigando para voltar ao poder, não fizeram nada. Fizeram, às vezes, para um grupinho, não para a população de Mato Grosso. Precisamos mudar isso, precisamos pensar melhor no nosso estado. Venha comigo, me ajude a fazer isso, porque o que eu quero é o bem do meu estado. Amo Mato Grosso, sou mato-grossense. Não aceito mais as mazelas que nós estamos vivendo há muitos anos. E Deus me deu essa oportunidade de estar entrando na política agora. E eu vou lutar até o final para conseguir defender eu e você, povo de Mato Grosso, contra esses corruptos que estão aí e contra esse sistema maldoso, maldito, que tem acabado com a vida do povo de Mato Grosso. Seu número? 511, para você fazer o melhor para o Mato Grosso e para mim poder ajudar o Mato Grosso. Obrigada. Eu que te agradeço. Nós conversamos hoje com a candidata a senadora, Rúbia Fernanda, a coronel Rúbia Fernanda, do Patriota. E esta entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por outro candidato, candidata ou entrevistado. Ela também fica disponível no RDTV News, o canal do YouTube do site. Você pode acessar lá, assistir, compartilhar, ver todas as entrevistas que nós já temos feito nesta série Eleições 2020. Obrigada pela audiência, até a próxima.